Desfibrilador implantável, evidências, indicações e complicações. Esta é a situação mais comum documentada durante o uso de um cardiodesfibrilador implantado. Aqui o caso de uma senhora de 62, de um rapaz de 62 anos e que apresentou essa arritmia documentada pelo aparelho que foi interrompida por um eletrochoque, uma terapia do desfibrilador. Muito bom. Segue em ritmo sinusal, o paciente é recuperado e o papel do dispositivo foi absolutamente atingido. Que papel? De recuperar a arritmia ventricular e, com isso, fazer o indivíduo voltar às condições normais. Essa é a situação mais comum encontrada nos pacientes que são submetidos ao desfibrilador para prevenção secundária de morte súbita. Infarto prévio, morte súbita recuperada, classe funcional não avançada, disfunção ventricular esquerda importante. Neste outro caso, o registro de uma taquicardia ventricular interrompida pelo aparelho através do sistema de estimulação rápida, ATP, também é um exemplo de um paciente com taquicardia ventricular sincopal, uma mulher, que teve uma doença coronariana instalada, disfunção ventricular esquerda. Todos esses achados estão contemplados nas diretrizes internacionais. Aqui a diretriz brasileira, que contempla como classe 1 a morte súbita recuperada em situações de irreversíveis em pacientes com disfunção ventricular, baseada no estudo americano e no estudo canadense AVD-CIDS. A mesma coisa é contemplado quando se refere, mas numa situação de classe 2A, quando se refere à situação de taquicardia documentada espontânea ou morte súbita recuperada não reversível, quando a fração de ejeção é superior a 0,35. O mesmo válido para as situações de síncope indefinidas ou síncopes indutíveis, quando se induz taquicardia ventricular em qualquer condição de função ventricular esquerda. Muito bem. E a efetividade do CDI em pacientes nessas circunstâncias? Prevenção secundária. O estudo AVD, CIDS e CASH mostraram claramente que no que se refere a desfecho mortalidade total, analisando esse gráfico de meta-análise chamado gráfico Floresta, nós vamos ver que há uma vantagem do desfibrilador sobre o uso de medicamento quando se testa a eficiência, a efetividade do dispositivo. Quando nós falamos em mortalidade arrítmica, essa diferença a favor do desfibrilador é mais marcante ainda. Então, essa metodologia de usar a terapêutica do CDI para tratar pacientes com cardiopatia isquêmica e taquicardia ventricular sustentada ou morte súbita recuperada, ela é absolutamente consagrada e não deixa dúvida quando se... E aqui nós temos as situações dos estudos originais que representam os critérios de inclusão desses estudos mencionados. Como é que tudo isso acontece? Tudo isso acontece baseado nesse substrato, no substrato da taquicardia ventricular. O que é preciso para que esse substrato ocorra? É preciso que haja miocárdio saudável, miocárdio sadio, é preciso que haja fibrose, aqui representada por essa área branca, e é preciso que haja também um miocárdio hibernando, miocárdio inflamado, miocárdio em condições funcionais alteradas. Com essa tríade nós temos, então, as condições para criar um movimento circular, um substrato para que haja a taquicardia reentrante que, ao se instalar, dá origem às manifestações que nós acabamos de mencionar. A gente pode olhar para essas lâminas e nós vamos ver que quando nós falamos em cardiomiopatia isquêmica, cardiomiopatia idiopática, há uma diferença muito grande do ponto de vista histológico.
presença de trombos, a presença de fibrose marcada na cardiomiopatia isquêmica, difere frontalmente do tecido na cardiomiopatia idiopática. É lógico que esse substrato que nós acabamos de anunciar é muito mais comum nesta situação. Por isso que esse modelo foi testado na grande maioria dos estudos clínicos neste modelo da cardiomiopatia isquêmica. A caracterização desse cenário, aqui representado nessas duas fotos do ponto de vista macroscópico histológico, com o exame de imagem da ressonância magnética marcada pelo gadolínio para identificar fibrose realce tardio, fica claro, muito clara a presença do sinal da imagem associada à presença da alteração histológica ou da alteração macroscópica. Então, com o surgimento da análise de fibrose nessas situações, através da ressonância magnética cardíaca, ficou fácil avaliar dimensão das cavidades, função cardíaca e fibrose miocárdica. Para quê? Para estratificar pacientes que tenham substrato para taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, ou também candidatos ao uso do ressincronizador cardíaco. Então, aqui alguns exemplos. Vejam que nessa situação em que, ou naquela situação marcada que eu apresentei no primeiro diapositivo, de um senhor de 62 anos, a ressonância magnética marcou claramente a presença de fibrose difusa, marcada no ventrículo esquerdo, marcada pelo gadolínio. Então, a presença da fibrose identificando possível substrato para a ocorrência da taquicardia ventricular, no caso a fibrilação ventricular apresentada no primeiro diapositivo. No caso de outras utilidades para excluir pacientes ou candidatos ao uso do CDI, temos aqui um exemplo de um rapaz de 52 anos de idade que teve síncope de taquicardia ventricular, e vejam que a ressonância magnética marca claramente uma hipocinesia do segmento anteroapical e anterolateral, e essa imagem vista no eixo curto mostra que há um cenário compatível com presença de edema inflamatório na região da parede lateral do ventrículo esquerdo, e que esse rendilhado corresponde à presença do realce tardio transmural heterogêneo. O que aconteceu? Tratamento com corticosteroide, amiodarona e otimização da terapêutica fez regredir a imagem, e com isso não foi indicado, não foi necessário indicar o CDI. Esta situação pode ser resumida para a prevenção secundária da seguinte maneira: uma taquicardia ventricular sustentada suspeita, ela merece avaliação ecocardiográfica e cintilográfica. A presença, os resultados podem indicar a necessidade de uma estimulação ventricular programada ou a ressonância magnética. E nós vemos à esquerda, nós vemos a possibilidade, ao se reconhecer, se induzir a taquiarritmia, a indicação de uma ablação por catéter para tratamento da taquicardia ventricular. E do lado de cá, com a realização da ressonância magnética, a medida da função ventricular esquerda, a avaliação de possível inflamação e da presença de cicatrizes. Esse material todo nós condensamos numa pequena série, 68 pacientes, e nós pudemos avaliar o padrão de massa de fibrose aqui representado nesta coluna e o percentual de fibrose, e também o número de segmentos na cardiopatia isquêmica, na hipertrófica e na cardiopatia chagada. Diferentes padrões, criando cenários diferentes que, com a inclusão de novos casos, está nos permitindo criar um score para identificar as características em cada uma dessas cardiopatias que identificam pacientes de maior risco de taquicardia ventricular. Então, parece ter um papel decisivo a ressonância magnética na estratificação de risco, principalmente nos casos não habituais. Prevenção primária. As situações em que nenhum evento ocorreu, mas que se reconhece risco, estão elencadas nesse diapositivo. Nós vemos os principais estudos de prevenção primária, se iniciaram já há algum tempo, há quase 20 anos, em 1996, e teve a última evidência há 10 anos atrás. Quer dizer, então,
Com essas evidências, nesses estudos que invariavelmente incluíram pacientes com cardiopatia isquêmica, pode-se notar que nesse gráfico Floresta, que serve para identificar a comparação entre a eficácia e a efetividade do desfibrilador versus droga ou placebo, nós vamos ver que há uma evidência de que as situações pendem para os melhores resultados envolvendo o CDI. Este cenário deve ser muito bem considerado quando nós levamos em conta o papel do CDI como prevenção primária em pacientes, primeiro, que já têm um ressincronizador ou que estão indicados para um ressincronizador, ou quando primariamente eles têm um CDI isolado. A comparação dessas três situações está contemplada nesse estudo, nessa meta-análise. Para qualquer das três situações, se percebe, analisando-se os dados da meta-análise com 12 ensaios, com 8.300 pacientes, há uma tendência que o dispositivo seja melhor do que a alternativa terapêutica, medicação ou placebo. Entretanto, é preciso considerar que a associação dos dois, em que o CDI é indicado para a prevenção primária de morte súbita, ela absolutamente não tem evidência científica consistente para, de um modo geral, de uma maneira geral, indicar nos pacientes com ressincronizador um CDI para prevenção primária. Então, não há evidência na literatura para que isso seja contemplado. Então, conclui-se por essa meta-análise que não há evidência para prevenção primária com CDI na situação de ressincronização. O que dizem as diretrizes? Novamente, o painel condensado das diretrizes brasileiras, em que infarto acima de 40 dias em pacientes com cardiopatia isquêmica classe 2 ou 3, fração de ejeção baixa, está contemplado classe 1 a indicação do CDI. Nas mesmas situações, cardiopatia isquêmica em pacientes com taquicardia ventricular não sustentada ou taquicardia ventricular induzível, fração de ejeção baixa, também classe 1. Quando é que nós temos ainda evidências consistentes, mas não unânimes, classe 2A? Nas situações de cardiomiopatia dilatada, classe 2 ou 3, fração de ejeção baixa, e nas outras situações isquêmicas ou não isquêmicas, em que eu tenho indicação da ressincronização cardíaca. Esse dado de literatura merece as limitações previamente citadas, porque as evidências do estudo Companion, elas são, no mínimo, controversas. Bom, então, o que fazer? Como raciocinar? No que pensar para fazer prevenção primária com CDI? É olhar para um painel como esse, que analisa os principais estudos publicados na literatura, em que o foco é a custo-efetividade. Prevenção primária, custo-efetividade. Nós temos aqui, nesse eixo, os dados do incremento de custo-efetividade provocados ou impactantes pela presença do CDI. E aqui as curvas que correspondem aos principais estudos. O que eu tenho aqui? A redução da taxa de mortalidade por todas as causas. Nós vamos ver, se nós traçarmos uma linha em que, de custo-atividade, que para os americanos é em torno de $50.000, nós vamos ver que somente 2 estudos estão abaixo dessa linha de custo-atividade. E se nós ainda formos mais críticos e quisermos trazer isso para um painel da realidade brasileira, que considera em torno de $30.000 per capita, $30.000 a custo-efetividade, considerando o PIB per capita da nação, do país, da região, nós vamos ver que passa ainda mais longe a situação dos principais estudos em termos de custo-efetividade. Mas, de qualquer maneira, o que mostra esse painel é que, quando nós estratificamos, nós estamos mais próximos do procedimento custo-efetivo. Então, como pensar em estratificação desse grupo de pacientes? Olhando para a fração de ejeção, para a presença de taquicardia ventricular não sustentada e, atualmente, como temos feito no nosso serviço,
para as características da fibrose no ventrículo esquerdo. E assim, a exemplo do que foi mostrado para a prevenção secundária, aqui alguns exemplos. Paciente com cardiomiopatia isquêmica sem episódio de taquicardia ventricular ou sim. Então, paciente assintomático ou que não manifesta sinais correspondentes à presença da arritmia, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. São candidatos, então, à prevenção primária. O que nós vemos aqui? Extensa fibrose miocárdica no ventrículo esquerdo, marcada pelo gadolínio na ressonância magnética. Isso é um paciente que é um candidato a se dar bem com o implante do CDI. Por quê? Porque tem muito substrato. Outra situação, paciente com cardiopatia dilatada sem episódio 5, também candidato para prevenção primária, 52 anos de idade, mulher, fração de ejeção baixa, abaixo de 35%. Veja, não tem fibrose, cardiomiopatia dilatada, ventrículo esquerdo livre de fibrose, gadolínio não mostra, o réu tardio não mostra fibrose. Não tem o substrato, não vou indicar uma estratificação não favorável ao uso do aparelho. Paciente selecionado para TRC com 68 anos, bloqueio de ramo esquerdo, 28% de fração de ejeção, sexo masculino e tem uma doença isquêmica. Doença isquêmica. Tem uma fibrose lateral, na parede lateral. Fibrose na parede lateral me contraindica o uso da TRC. Fibrose serviu para selecionar um paciente que não vai ser um bom candidato. Paciente agora selecionado para TRC, candidato à associação para prevenção primária, ele já está selecionado porque tem todas as características de inclusão correspondentes às principais evidências. Veja, 50 anos de idade, fração de ejeção do ventrículo esquerdo baixa e bloqueio de ramo esquerdo. Veja, não tem fibrose no ventrículo esquerdo, ausência de fibrose. Então, é uma cardiomiopatia dilatada que corresponde a uma boa resposta clínica ao uso do resincronizador, mas não tem substrato aparente para o uso do CDI. Então, eu não vou indicar CDI para associação. Então, nós costumamos dizer o seguinte, com que se refere a CDI para prevenção primária, de morte súbita, em candidatos a TRC, ou de uma maneira geral, selecionando a metodologia, o procedimento, o que é um bom candidato para TRC não é um bom candidato para desfibrilador. E por quê? Porque quando há fibrose marcada pela ressonância magnética, eu tenho substrato. E quando não há fibrose, eu não tenho substrato. A conjunção dessas duas informações é que faz com que eu, tendendo mais para a fibrose, indique mais o CDI e tendendo menos para a fibrose, eu esteja mais propenso a indicar o ressincronizador. Por isso, nós estamos numa investigação, Fibrosis Study, e que é um acrônimo da avaliação contínua de cerca de 800 pacientes para fazer um score para definir o risco ou a importância como preditor de achados da ressonância magnética no sentido de relacionar com o burden das arritmias ventriculares ou com a presença delas simplesmente, com a característica do ciclo da taquicardia ventricular, com a terapêutica de CDI, com a resposta TRC e com mortalidade por todas as causas, cardiovascular ou súbita. De 810 pacientes, 400 prospectivos e 400 retrospectivos, a ideia é fazer as análises contínuas para que nós possamos obter esse score. Vamos analisar o cenário brasileiro para a prevenção primária. Considerando, então, a casuística similar à casuística do estudo MADIT 2, aplicada à população de pacientes isquêmicos da nossa população, representados pelo contingente de pacientes do Rio Grande do Sul, este grupo de Porto Alegre publicou esse estudo com a metodologia Markov. É a melhor metodologia que existe para analisar custo-efetividade, porque ela considera não só a efetividade do aparelho, mas considera também a importância da doença, a importância das comorbidades.
Nesta metodologia muito bem desenhada, 386 pacientes foram incluídos e com as características do MADIT-2, no segmento de quase 3 anos. No modelo de meta-analítico de análise pela metodologia de Markov e uma projeção no horizonte de 20 anos. O que se obteve em termos de custo-efetividade é comparando a intervenção CDI com a convencional, em termos de custo e efetividade, e analisando o incremento do custo de efetividade, nós vamos ver que esses valores giram em torno de $42 mil. $42 mil para uma projeção de atratividade no Brasil representada por $29 mil. Então, é um procedimento impraticável no Brasil quando se considera a prevenção primária, impraticável em termos de saúde pública, e é uma informação que tem que ser considerada, principalmente levando em conta o preço do aparelho, levando em conta o incremento de efetividade ao longo do tempo, considerando a efetividade do aparelho, e quando nós traçamos $50 mil como a marca de incremento de efetividade, nós vamos ver que para que isto esteja abaixo desta linha, ou que seja custo efetivo, é preciso considerar uma redução de 50% do valor do aparelho. Numa situação como esta, em que na cardiopatia chagásica nós encontramos a taquicardia ventricular no paciente com disfunção ventricular, veja que não tão severa como as situações anteriores, também já está comprovado que o dispositivo é efetivo. A cardiomiopatia chagásica é beneficiada nos casos selecionados, sobretudo de pacientes com as mesmas características isquêmicas, parada cardíaca recuperada, ou taquicardia ventricular sincopal, sobretudo, é possível interromper a taquicardia, como aqui no caso, e depois de tentativa de uso do ATP, respeitado o tempo de programação, foi preciso que um choque revertesse a taquiarritmia, resolvendo o problema que está aqui relacionado. Considerando a população dos isquêmicos, agora discutindo prevenção primária de morte súbita através do CDI, a nossa experiência pessoal foi recentemente avaliada numa coorte de 444 pacientes, em que nós, ao longo do segmento médio de 1,5 anos, nós tivemos 14,4% de mortalidade total e 6 casos de transplante cardíaco, representando 13% ao ano. O que significa isso? Significa que a avaliação nesses pacientes de mortalidade cardiovascular, morte súbita e CDI, comparada, como nesse painel, com os estudos da literatura, mostra um importante e interessante fator a ser considerado na análise de prevenção primária. Vejam que nesse estudo Revision da série do INCOR, quando nós analisamos os endpoints principais, considerando os fatores de inclusão muito semelhantes aos dos principais estudos, nós tivemos uma taxa anual de mortalidade arrítmica de 1,24%. Muito mais baixa do que aquela que nós encontramos nos principais estudos e, sobretudo, inclusive nos estudos em que o CDI, inclusive nos braços em que o CDI foi a intervenção. Veja, o significado disso deve estar ligado, sobretudo, à forma de tratamento a que esses pacientes foram submetidos. Atualmente utiliza-se um arsenal terapêutico
muito maior, sobretudo beta-bloqueadores, bloqueadores de cálcio, estatina, do que esses principais estudos que foram publicados até a última década. Então, é preciso considerar, então, que, considerando a terapêutica medicamentosa atual, os valores dos endpoints correspondentes à mortalidade ao longo do tempo, atualmente, devam ser muito inferiores aos apresentados nos principais estudos. Com relação à cardiopatia chagásica crônica, a situação se repete, é muito semelhante ao que se vê na cardiopatia isquêmica. O paciente taquicardia ventricular, o DCDI teve a capacidade de testar o uso do ATP como forma de interromper a taquicardia e isso não foi efetivo e com um eletrochoque terapia foi possível interromper a arritmia. Paciente de 28 anos de idade e masculino com uma disfunção ventricular e classe funcional 2 e teve seu caso resolvido, prevenção secundária. Também está absolutamente contemplado com bons resultados nesse sentido. Nós tivemos a oportunidade em Chagásico de estudar inclusive os pacientes sem disfunção ventricular. Nessa publicação de 5 casos de pacientes com episódio de taquicardia ventricular, nós vimos que a fração de ejeção é absolutamente normal. Essa é a cardiopatia chagásica, que tem um aspecto arritmogênico que depende muito menos da disfunção ventricular, como se vê nas outras cardiopatias. E se nós analisarmos os traçados eletrocardiográficos que justificaram a intervenção do aparelho depois de implantar, nós vamos ver que são taquicardias rápidas com aspectos polimórficos como essa e que mereciam realmente o implante do CDI. Quer dizer, cardiopatia chagásica, estudada na nossa série, publicada recentemente, mostra nessa inclusão de 116 pacientes que a mortalidade, a efetividade do CDI é expressiva, é significativa, como ocorre na cardiomiopatia isquêmica quando se fala de prevenção secundária. Vejam que se destaca, é importante, que quando eu tenho um percentual de pacing, quando eu tenho classe funcional mais avançada, nós temos uma piora da evolução e esse é um fator preditor isolado em relação aos aspectos da mortalidade obtida, se considera toda a população. De outra forma, também é fator preditivo isolado a presença de estimulação cardíaca maior de 40% como predição de pior prognóstico. Quando se fala em choques inapropriados, nessa nova série, a ocorrência houve em 18 pacientes, 3,6 por paciente, 15,5% de percentual. Fibrilação atrial foi a maior causa, ruídos, miopotenciais e dupla contagem de onda R. Então, os dados são superponíveis às boas respostas encontradas na cardiopatia isquêmica. Está comprovada, então, a indicação de CDI na cardiopatia chagásica. Vejam que a curva se divide desde o início e quando nós consideramos os choques apropriados nesses 116 pacientes selecionados para a prevenção secundária. Veja que a análise dessas curvas do CDI, da efetividade do CDI ao longo do tempo, elas demonstram que para chagásico, dilatados e isquêmicos, numa análise global, a efetividade é semelhante, não há diferença. Quando eu falo em curvas livres do choque apropriado, os valores são diferentes, mas os resultados, a análise estatística dos resultados ao longo do tempo não divergem. Estou falando de 648 pacientes, uma experiência obtida até o ano 2006. Para contemplar esse cenário que envolve os aspectos nacionais com relação à efetividade do CDI, nós temos um estudo em andamento, o estudo Chagásico, o acrônimo Chagásico, que foi publicado recentemente, o desenho do estudo, o racional do estudo publicado recentemente nessa revista, e que ele contempla a comparação da amiodarona com o CDI em pacientes que nunca tiveram taquicardia ventricular sustentada ou nunca foram submetidos à recuperação de morte súbita.
Portanto, há uma investigação para analisar a efetividade do CDI em relação à amiodarona para a prevenção primária de morte súbita. É um estudo que vai ter um tempo de inclusão, um tempo total de acompanhamento de 4 anos e meio. O endpoint primário é mortalidade por todas as causas, secundário morte súbita cardíaca, morte cardiovascular, hospitalização e qualidade de vida. O critério de inclusão são pacientes com score de RASS maior ou igual a 10 e que ao longo do tempo responderão essa pergunta sobre o que é mais efetivo, CDI ou amiodarona no tratamento desses pacientes como prevenção primária. Então, eu sumarizaria essas indicações da seguinte maneira: sinal verde para TV sincopal e morte súbita recuperada em doença coronariana, com relação à indicação do CDI. Quando eu tenho síncope, taquicardia ventricular sustentada, dependendo das características dela, alerta para a importância clínica e, sobretudo, de estratificação desses pacientes. Na prevenção primária em candidatos a TRC e sinal vermelho, não há ainda indicação precisa, a menos que nós façamos estratificação para melhorar a custo-efetividade. Prevenção primária da cardiomiopatia isquêmica e dilatada, o sinal amarelo, desde que estratificadas, com critérios para melhorar a custo-efetividade. E quando eu falo em prevenção primária na cardiopatia chagásica, ainda sinal vermelho, porque o estudo está em andamento e vai responder brevemente. 2 palavrinhas sobre as complicações que envolvem o CDI. Se nós analisarmos os efeitos adversos clinicamente relevantes, caracterizados por mortalidade de todas as causas, intervenção invasiva, hospitalização, choques inapropriados ou taquicardia atrial, nós vamos ver nessas diferentes curvas nessas diferentes marcações, 110, 112, 111, 110 pacientes, comparando o CDI câmara única com câmara dupla, nós vamos ver que as modificações, as taxas de ocorrências de complicações, elas divergem e, de uma maneira geral, elas aumentam em relação quando se considera o dupla câmara em relação ao câmara única. E quando nós analisamos a taxa de choque inapropriado, que é tão decantada quando sendo melhor pela presença de algoritmos que diferenciam a presença de taquicardia supraventricular e ventricular, vejo que nesse estudo não houve diferença estatística quando se considerou as 2 situações, a câmara única e câmara dupla. Considerando agora os resultados deste trabalho expressivo publicado recentemente no JACC, nós analisamos que as complicações de mortalidade, de um modo geral, para os desfibriladores, com relação à mortalidade intra-hospitalar e a mortalidade especificamente de 30 dias, elas variam entre 2,7 e 3,1. Isso incluindo sistemas de toracotomia e não toracotomia. Quando eu analiso os sistemas que não envolvem toracotomia ou sistemas sem toracotomia, nós vamos ver as taxas muito mais baixas, 0,2, 0,3, 0,6 as complicações intra-hospitalares. E quando nós consideramos ainda a presença de pneumotórax, agora nos sistemas não toracotomia, nós temos valores de 0,9, valor baixo de complicações, e o mesmo se aplica a valores relativamente baixos de complicações de sangramento quando eu envolvo esses sistemas de não toracotomia. Para terminar, a comparação das complicações, quando se leva em consideração a prevenção primária por CDI, elas mostram resultados muito aplicáveis à realidade atual. Este estudo meta-analítico considerou 180.700 pacientes que receberam CDI para prevenção primária. E vejam que, quando se considerou complicações com pneumotórax nos primeiros 30 dias nos sistemas câmara única e câmara dupla, veja que a diferença foi estatisticamente significante, com piora das complicações para o sistema de dupla câmara.
maior invasividade. Quando se considerou tamponamento cardíaco, também a diferença foi bastante expressiva. Quando se considerou complicações mecânicas que acabaram requerendo reintervenções, também foi pior do ponto de vista do sistema de dupla câmara. E assim, qual foi o reflexo desse pior comportamento nos de dupla câmara? O reflexo se expressou por maior taxa de hospitalização e maior taxa por insuficiência cardíaca associada aos sistemas de dupla câmara. Então, esses achados colocam claramente que quando se trata de prevenção primária, o uso do CDI de dupla câmara, ele não se justifica em relação aos pacientes de câmara única. Não há diferença com relação às complicações. Não há redução. Pelo contrário, as taxas de complicações estão muito mais associadas ao sistema de dupla câmara. Bem, então, sumarizando todas essas informações, do ponto de vista de evidências científicas, fica claro que a efetividade do CDI é convincente. A custo-atratividade, quando se refere especificamente à prevenção primária, ainda está sob investigação. As indicações estão absolutamente definidas, estão aguardando apenas a inclusão dos critérios de estratificação pela ressonância magnética cardíaca. E a taxa de complicações, elas são expressas, mais expressivas, são os choques inapropriados e os sangramentos. Mas isto ocorre muito mais frequentemente, a frequência é muito maior nos sistemas atroventriculares.